Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço. Aqui é o Alan dos Santos, falando do canal Fla Tudo. Antes de entrarmos nas notícias de hoje, eu peço encarecidamente a sua inscrição, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário para não ficar de fora de nenhum vídeo. E vamos lá para as notícias do dia de hoje, né? Hoje o Flamengo iniciou aí, na manhã dessa quinta-feira, os seus treinos, a preparação para o jogo contra o Corinthians. E vale ressaltar a boa notícia de hoje, que o atacante Pedro ele já voltou a campo, treinou normalmente, e aí está apto, está relacionado, se tudo der certo, se ele não sentir nenhuma dor, não sentir nada até domingo, ele estará apto a ser relacionado para o jogo de domingo contra o Corinthians, né? Hoje, pela manhã, o jornalista Vene Casagrande soltou em seus sites aí, oficial, seus canais, que o Flamengo estaria acertando uma contratação do atacante que joga no Atlanta United dos Estados Unidos, o Luiz Araújo. Atacante esse que iniciou a sua carreira no São Paulo, teve passagens pelo Lille da França, e agora, desde 2021, ele está jogando lá no Atlanta. Esse ano, foram 13 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ele é um ponta direita, né? Também faz a ponta esquerda, mas o seu ponto forte mesmo é jogando na ponta direita. E vale lembrar que o Jorge Sampaoli é uma das preferências aí, que ele está pedindo um ponta direita, um lateral direito e um meia direita, né? Essas são as prioridades do Jorge Sampaoli, né? O Luiz Araújo, ele ontem teve um jogo do Atlanta United versus Colorado, e seu time venceu por 4-0, e ele fez um segundo gol ali. O segundo gol do Atlanta foi marcado pelo Luiz Araújo, né? Que ele venha ser feliz aqui no Flamengo, né? E venha nos ajudar a ganhar vários títulos aí também. O Flamengo, nós mostramos aí a dificuldade do Flamengo em vencer alguns jogos retrancados. Isso aí já é desde a época da saída do Jorge Jesus. O Flamengo começou a apresentar este problema. Quando os times começam a se retrancar, se fechar, o Flamengo tem grande dificuldade de criar jogadas e furar bloqueios, né? Dessa temporada atual não está sendo diferente. O Flamengo teve 11 partidas que o Flamengo teve com superioridade numérica, com pelo menos um jogador a mais. E dessas 11 partidas ele conseguiu sair vitorioso apenas de 6 partidas. Vou relembrar algumas partidas nessa temporada que o Flamengo ficou com um jogador a mais e não conseguiu vencer. Essas duas fica em observação, porque contra o Independente Del Valle, que o Flamengo perdeu de 1-0, o Flamengo jogou apenas 8 minutos com um a mais. Então, é até discutível ali esse tempo, porque o time bota todo mundo ali para trás. Realmente, para qualquer equipe do mundo ficaria difícil furar esse bloqueio, né? Contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo também perdeu pelo placar de 2-1, não conseguiu virar, não conseguiu empatar, e o Flamengo ficou com 11 minutos com um jogador a mais. Também é um tempo muito pouco. Mas aqui entra o perigo, aqui que mostra realmente a falta de competência dos nossos atacantes e a dificuldade de furar este bloqueio. Contra o jogo do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, já com o Jorge Sampaoli, nós ficamos 51 minutos com um jogador a mais. E o Flamengo ainda conseguiu perder pelo placar de 3-2 para o Botafogo, que é atual líder do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que nesse jogo o Flamengo, no final ali, até sofreu ali, até tomou uma certa pressão do Botafogo ali, que o Botafogo poderia ter ampliado ali o placar, né? E eles viraram o placar com um jogador a menos. Com um jogador a menos, eles conseguiram virar o placar. Então, independente juntando ali a falta ainda da competência de criar jogadas, ainda teve a incompetência de segurar lá atrás. Contra o Racing, pela Libertadores, o Flamengo empatou por 1-1, ficou 48 minutos com um jogador a mais, né? Também ali
O time argentino se fechou ali, bloqueou as passagens e o Flamengo sentiu enorme dificuldade e não conseguiu furar o bloqueio. Contra o Fluminense, no último jogo pela Copa do Brasil, quando aquela entrada criminosa do Felipe Melo, né? Ele levou o cartão vermelho ali, logo aos 7 minutos do segundo tempo, e o Flamengo ficou 56 minutos com um jogador a mais do que o Fluminense e não conseguiu resultar, não conseguiu fazer o gol. Vale lembrar que o Flamengo dominou, chegou a dominar essa partida. Falamos muito dessa partida no vídeo de ontem. O Flamengo dominou, mas não foi um domínio que resultou em gol. E o Fluminense saiu ali ainda com um empate e deixou a disputa totalmente aberta. O Fluminense é um time muito perigoso, é um time muito bom. O Diniz é um treinador muito perigoso, muito bom treinador. E para segundo jogo no dia 1º de junho, né? O Fluminense pode estar voltando aí com as suas peças. Jogou desfalcado aí do Alexander, jogou desfalcado do Keno, né? Pode ser que o Alexander seja dúvida ainda, né? Talvez não entre nesse jogo, venha estar fora desse jogo no dia 1º, mas o Keno pode estar apto a jogar aí, né? E o único desfalque certo para o Fluminense nesse jogo vai ser a ausência do Felipe Melo pelo cartão vermelho que ele tomou, né? O Flamengo também está discutindo ainda não resolveu ainda a situação do contrato do zagueiro Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, eles ainda não conversaram ainda sobre uma possível renovação com a diretoria, né, o seu staff e a diretoria, até mesmo porque o Rodrigo Caio tem contrato até o final de dezembro de 2023 e em junho ele já pode assinar o chamado pré-contrato com qualquer equipe. Mas o Flamengo está avaliando, a direção do Flamengo, né, o staff do Flamengo está avaliando ali se vai valer a pena continuar, já que o zagueiro tem tido muitas lesões nessa temporada, teve dificuldade, até agora não jogou praticamente quase nenhum jogo direito, né? Foram pouquíssimos jogos que ele jogou e o Flamengo ali pode ter certeza que vai pensar ali da melhor forma possível, né? E que, independente do Rodrigo Caio tem ali mais um ano de contrato renovado ou não esteja, né? Eu agradeço sempre tudo que ele fez por nós, por ser um zagueiro, uma pessoa, né, do bem, um cara com um caráter excepcional, né? Um zagueiro que quando ele esteve à disposição mesmo, ele mostrou o seu valor. Se não fosse esses problemas de saúde, de lesões do Rodrigo Caio, com certeza era um zagueiro que não estaria atuando no Brasil, ele estaria atuando na Europa facilmente em um grande time como o Real Madrid, Barcelona, né, o City, Chelsea, porque ele tem futebol para isso, é um craque de bola, é um ser humano excepcional, né? Mas infelizmente o futebol tem que ser profissional. E se não der para ele, se a diretoria achar que não vai dar para custear um jogador do porte dele, do Rodrigo Caio, e não assinar e não renovar o contrato com ele, que ele siga, que eu vou torcer pela carreira dele, que ele siga bem em outro clube, que ele consiga um novo contrato aí com um novo clube aí, seja bem na sua carreira, porque é um cara excepcional, né? No demais, fica só aí essas notícias aí. Se pintar qualquer coisa, a gente entra num plantão rapidinho e fico com Deus. Agradeço aí a cada um de vocês. Fui!